Boa noite. Começamos hoje a nossa live do dia 6 de fevereiro, às 20 horas, um pouco atrasada, mas estou aqui. E eu vou esperar uns 5 minutinhos, que são os famosos 5 minutinhos de praxe, né? Porque o pessoal começa a ser avisado. Então, e aí eu vou esperando que as pessoas cheguem. Boa noite a quem está chegando. Oi para todo mundo. Vamos esperar um pouco, os minutinhos de praxe para poder hoje começar a live, né? Então, boa noite, Márcia. Tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda. Obrigado pela presença. Vamos. Oi, Natália. Boa noite. Tudo bem? Vamos esperando mais uns minutinhos para o pessoal que está chegando, né? Boa noite. Hoje eu vou aproveitar e falar de dois assuntos bem interessantes, que são os Romeus e os Romeus, porque são dois assuntos muito interessantes. Aproveitar e comentar sobre o meu novo e-book, que é o Dicionário dos Romeus. Vamos conversar sobre ele. E estão me ouvindo? Tudo bem? Se tiver qualquer problema, se travou o som, pelo amor de Deus, me avisem, porque a gente fica meio, oi gente, boa noite, boa noite. E qualquer coisa, me avisem, me avisem. E vamos falar. Acho que a gente já pode começar, né? Qual que é a praxe, mais ou menos? Eu acho que já o pessoal já foi sendo avisado. De qualquer maneira, a live fica gravada, né? Então não tem nenhum problema. Dá para ouvir amanhã com calma, né? E vamos começar com a live de hoje. Bom, eu acho que algumas de vocês já sabem. Hoje eu lancei um novo e-book que chama Dicionário de Romeus. Porque acontece o seguinte: é muito comum as mulheres me falarem: o meu Romeu ele não se encaixa nas descrições que você faz. Aí eu fiquei pensando: bom, então vamos ver, vamos analisar com calma os Romeus. Eu separei algumas histórias e eu fui separando, eu fui colocando elas e fui, digamos assim, vendo os fatores em comum que elas têm, né, que elas tinham mais ou menos. E daí eu percebi que sempre havia um Romeu que tinha alguma coisa em comum com o Romeu da coleguinha. Então eu separei 70 tipos de Romeus, 70 comportamentos que os homens têm nos relacionamentos. E então assim, vamos encontrar o seu Romeu. Não se preocupe. O pessoal que fala, o meu Romeu ele não se encaixa nas tuas descrições, calma, calma. Se ele não estiver nesse primeiro volume, que tem 70 Romeus, ele há de estar no segundo volume, que vai ter outros 70. Não tem escapatória. Os Romeus estão ali. Bom, o que eu gostaria de comentar com vocês sobre os Romeus, né? Muita gente fala assim, Yara, mas você não é perfeita, então você não pode ficar criticando o homem, você não pode ficar criticando os Romeus, você não pode ficar falando. Mas a ideia é o seguinte, pelo menos com esse dicionário e com parte do meu trabalho, não é questão de ser perfeita ou não. É questão de que eu acho justo que todas as mulheres sejam avisadas sobre o Romeu com o qual elas se casaram. Eu acho que é um direito da mulher dizer: eu gosto dele, eu amo o jeito que ele é, e pronto, acabou, tudo bem. Mas esteja ciente de onde o jeito dele vai te levar. Esse é o ponto, né? Então eu vou usar um exemplo que foi o que vocês mais gostaram, que é o famoso Fernando Festa. O Fernando Festa, gente, vamos combinar, ele é uma graça. Eu também amo o Fernando Festa, porque assim, a vida, pelo menos para as mulheres, é muito dura. Tem muita pressão, muita inchação de saco, é boleto, é cobrança. Então, chega uma hora que fica pesado. E aí, de repente, você vai lá e conhece o Fernando Festa. E o Fernando Festa, ele é leve, ele é fácil de lidar.
Ele é daqueles que fala: a vida é uma festa, vamos viver o agora. Para que pensar no amanhã? A vida acontece neste momento. Que lindo é! E olha o céu, e olha a lua. A vida é maravilhosa. A vida é agora. E a gente vai no embalo do Fernando Festa. É uma delícia, é uma delícia. Eu namorei o Fernando Festa. E por que eu amava ele? Porque todas as vezes que eu falava de dieta, ele falava: mas a vida é agora. Vamos comer pizza agora. A vida não é amanhã. A vida é uma festa. Vamos celebrar que estamos vivos. Ai, meu Deus. Não tem como aguentar, gente. Como é que a gente resiste a um Fernando Festa? Além de tudo, eles sempre têm aquele. Eles têm um embalo, sabe? Eles não são aqueles Mauricinhos chatos pra caramba, não. Eles têm um embalo. Eles têm a pegada ali. Não tem como dizer não para o Fernando Festa. Então acontece o seguinte: você vai lá, se apaixona loucamente e se casa com o Fernando Festa. Tudo bem? Não. Porque o Fernando Festa, ele é exatamente como diz o nome, é uma festa. E festas não duram 30, 40 anos. Então, se você vai se casar com o Fernando, você precisa estar ciente de que ele vai levar a vida na irresponsabilidade e você não vai conseguir construir nada com ele. O Fernando Festa ele vive o momento. Ele faz uma noite ser mágica, mas não se vive de noites mágicas. Agora, se você é avisada e está consciente disso, e você fala: não, eu estou apaixonada pelo Fernando Festa, eu quero essa leveza na minha vida, eu vou bancar essa leveza na minha vida. É um direito teu, é uma decisão tua. A gente tem que estar com quem quer, com quem a gente ama. Pronto, você fala: não me importa que ele seja do jeito que ele é, o salto de festa. A vida é agora, a vida é linda e a vida é bela. Tudo bem, mas então esteja consciente para entender que você vai levar o barco durante 30 anos. Por que eu faço questão de falar isso? Porque no pacote romântico que nos vendem a nós mulheres, fica muito claro uma ideia que não é verdade, que casamento é companheirismo e casamento é construção. Todo mundo quer uma vida tranquila, né? Então você fala: eu vou me dedicar a trabalhar, eu vou construir alguma coisa com meu namorado, com meu marido. Então, as mulheres têm uma tendência a acreditar que não importa o temperamento do homem, ele vai querer construir uma família, ele vai querer construir um patrimônio. E não é assim que funciona na cabeça dos homens. Então, essa ideia que a gente tem de ele pode ser o Fernando Festa, ele pode ser o Fabrício Farra, não importa, ele vai construir uma coisa desde que ele se case ou desde que ele tenha filhos. Não é assim que funciona, tá? Os homens são o que a gente tem, é o que a gente leva. Então, se você conheceu o Fernando Festa, sim, com certeza ele é sagitariano, com certeza. Se você conheceu o Fernando Festa e você está apaixonada, você tem que estar consciente que vai ser esse ritmo a vida inteira, né? Então, não sonhe com o companheirismo no sentido de... Não sonhe que ele vai acordar responsável. Pelo contrário, o casamento, ele gera um efeito contrário ao homem. Ele acorda cada dia mais irresponsável, porque ele trocou a mãe dele por uma mãe 40 anos mais jovem. E aí, não ficou mais fácil? Ficou bem fácil. Então, eles acordam mais irresponsáveis do que eles geralmente já são. Então, quando você fala: eu estou apaixonada pelo Fernando, você tem que ter consciência se você vai aguentar e se você quer levar o barco durante 30 anos. Por que eu falo 30 anos? Porque ninguém se casa, ou pelo menos as mulheres não se casam e não entram em relacionamentos por 2 meses. Não existe essa ideia. Quando a mulher entra, quando a mulher decide se casar, ela está programando de 10 a 15 anos da vida dela, no mínimo. Olha lá, com muito azar. Porque, na verdade, quando ela entra na igreja, ela acha que vai ser para sempre. Então, você tem que parar e pensar: quem vai estar ao meu lado durante 15 anos, 20 anos? Eu posso lidar com isso? Eu posso lidar com o jeito irresponsável dele, com o jeito farrista dele, né?
Então, a gente tem que começar a analisar friamente os namorados, os maridos, e pensar, eu posso lidar com isso nos próximos 20, 30 anos? Eu posso lidar economicamente, emocionalmente? Ah, eu posso, tudo bem. Então vai e se joga. E, bom, então nesse novo e-book sobre o dicionário dos Romeus de A a Z, são 70 tipos de homens, para que as mulheres vejam, leiam as histórias, se identifiquem com um ou se identifiquem com o outro, né? Isso já é. E aí elas tomem essa decisão interna. Tudo bem para mim continuar aqui os próximos 30 anos? Não tem problema? Não tem problema. Não está bom? Então eu vou pensar no plano B. Porque nós mulheres somos convencidas de que tudo se arruma no casamento. Não, não se arruma nada no casamento. O casamento só piora para todo mundo. Piora para a mulher, quer dizer, para o homem não, né? Piora para a mulher porque vai sobrecarregar ela tal. E o homem ele vai piorar no jeito dele. Então tem que levar isso em conta. Então é importante que a gente tenha essa frieza na hora de analisar uma pessoa que vai dividir a nossa vida nos próximos 20, 30 anos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu já descobri pelos namoros que se eu namorar um ansioso, misericórdia, acabam os dois mergulhados aí na banheira de maracujina, porque não dá certo. Não dá dois ansiosos juntos. Mas ao mesmo tempo, eu também não posso namorar outro exemplo no meu livro que se chama o Leandro Lerdo, que é o cara que é super lerdo. Ele é um príncipe, ele é maravilhoso, mas ele é lerdo para fazer as coisas. Eu não tenho como namorar o Leandro Lerdo. Ou, por exemplo, eu até poderia namorar o Leandro Lerdo, mas eu não me imagino 20, 30 anos do lado de alguém que me deixa nervosa. Então a gente precisa começar a analisar friamente isso, né? Dizer, ok, quais são os defeitos dele, quais são os meus defeitos. Oi, Márcia, tudo bem? Quais são os defeitos do Romeu, quais são os meus e o que a gente pode ir equilibrando para ir levando sem que isso me cause um desgaste. Porque o problema do casamento é justamente o desgaste. Então, assim, não se iludam mais com essa história de amanhã, ele, depois do casamento, ele vai mudar e melhorar. Não, não vai mudar nem melhorar. Não vai mudar nem melhorar. Ah, quando ele virar pai, não. A paternidade não convence um homem a ser mais sério, mais responsável. Ou ele é ou ele não é, tá? A paternidade não tem esse efeito de convencer ele. Então, a gente tem que começar a olhar de uma maneira mais fria, porque senão o desgaste é gigantesco. Outro exemplo que é muito importante, que está no e-book, é o famoso Silas Siri. Eu sei que muitas de vocês já namoraram Silas Siri, eu já namorei. É um Sirizinho perigoso, mas acontece o seguinte com o Silas: a tua vida tá indo, a tua vida tá ótima. E daí, o que acontece? Você se apaixona pelo Silas Siri. Só que o Silas Siri, por que ele se chama Silas Siri? Porque ele dá marcha ré na vida de qualquer mulher. Vocês conhecem muitos casos, amigas, familiares, aquela mulher que estava indo para frente, estava estudando, estava trabalhando, se mexia, acordava cedo, pá, de repente conhece o Silas Siri, casa com o Silas Siri. E a vida dela começa para trás, para tudo. Perde emprego, consegue um pior. A vida dela só vai marcha ré, só vai marcha ré, só vai marcha ré. Então, assim, a gente tem que ter frieza no momento de falar, olha, eu estou envolvida com Silas Siri, isso aqui não tá dando certo, porque a minha vida é marcha ré. Por que começa a dar marcha ré? Porque você assume a vida dele. Ele é irresponsável, ele vive endividado, ele não paga contas. E aí você começa a trabalhar para sustentar ele, ele vem nas tuas costas e a tua vida começa a ir para trás, começa a ir para trás, começa a ir para trás. Então, se você vê, se você está namorando, se você está casada e você de repente fala: minha vida não tá mais indo para frente desde que eu me uni a este homem, ao Silas Siri, tem que ter frieza de falar: não vou continuar. O que importa mais? A tua vida ou a vida do Silas Siri?
Porque o Sila Siri, ele é muito interessante. Ele dá marcha ré na tua vida, mas a vida dele vai para frente, vai para os lados, vai para onde for. É só a tua vida que deu marcha ré. Não foi a vida dele que deu marcha ré. E tem muito Sila Siri. E aí a mulher, eu conheço mulheres que fizeram é, planos de vida. Estavam seguindo na ponta do lápis o plano de vida. Assim, aquela coisa de dar xizinho em cada coisa, em cada objetivo cumprido. Pá, 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 xizinho. Aí chega o Silas. Pronto, gente. Deu uma cirizada nela. O Silas Siri, a vida dela, marcha ré completa. Então, temos que analisar quanto tempo eu aguentaria ter a marcha ré na minha vida. 20 anos, 30 anos. Gente, vocês sabem o que é 20 anos de marcha ré na vida? 20 anos. Eu conheço mulheres que tiveram 30, 20 anos de marcha ré na vida. Que levaram um trabalho assim gigantesco, entrar numa faculdade, conseguir um bom emprego. Aí, de repente, aparece o Sila Siri. A mulher larga a faculdade, já fica com a faculdade pela metade, perde o emprego, acaba no emprego pior. Se passam 30 anos, não consegue acabar a faculdade, não consegue melhorar no emprego, e cada dia tem mais dívidas. Eu conheci uma mulher que ela conheceu o Sila Siri 6 meses antes de se graduar em Direito. E o Sila Siri deu uma marcha ré na vida dela, que pela madrugada, pela madrugada. Agora, olha assim, ele deu marcha ré 6 meses, né, antes dela terminar a faculdade. Mas ela já tinha ficado na faculdade 3 anos e meio. Ou seja, ela já tinha se ralado 3 anos e meio. Faltavam só 6 meses. Mas aí chegou o Sila Siri. E o Sila Siri tem aquele encanto, né? O Siri tem o encanto. Quem gosta sabe que o Siri tem o seu sabor. Então o Siri levou ela e não teve faculdade. E passam-se 20, 30 anos. E ela já era, a faculdade já era, né? Não conseguiu um emprego melhor. E acabou pagando as contas dele, né? Aí estão falando, não entendi porque o Sila Siri não afunda a própria vida, mas afunda a dela. Porque é o Sila Siri, gente. Qual que é o truque do patriarcado? Afundar a vida da mulher. Eles não afundam. Homem chega no mundo com boia. Quem chega assim pelada é a gente. Eles chegam com boia, gente. Eles chegam com boia. Homem não afunda. Por isso que existe o patriarcado. O patriarcado tem uma rede num planeta inteiro. O homem não afunda. Ele afunda todas as mulheres que ele conhece. Ele vai afundar a mãe, ele afunda a irmã, ele afunda a namorada, afunda a amante, afunda a esposa, mas ele sobrevive. Não se preocupem. Não se preocupem, porque o patriarcado cuida deles. Homem não afunda, gente. Não se preocupem com isso. Agora sim, a gente sim, né? Porque eles nos levam. Então, muito cuidado com Sila Siri. Então, temos que analisar e dizer, o meu Romeu, muita gente fala assim, mas eu não quero ler o e-book porque eu não quero achar meu Romeu. Não, pelo contrário, leia o e-book para encontrar o seu Romeu e já ter ele identificado. A coisa mais importante na vida é que nós tenhamos identificado o que está ao nosso redor. Essa é a coisa mais importante. Não tem problema nenhum, por exemplo, se você se apaixona pelo Leandro Lerdo. Eu me apaixonei pelo Leandro Lerdo e tal, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas então saiba que você vai tomar conta de tudo durante 30 anos. Porque o cara que é lerdo, aos 20, 30 anos, ele não vai ser acelerado com 70. Ele vai ficar cada dia mais lerdo. Então isso quer dizer o quê? Que você vai ter cada dia mais responsabilidades. Você está pronta para lidar com o Leandro Lerdo durante os próximos 30 anos? O que isso vai te custar de energia? O que isso vai te custar de tempo? Então, assim, não é largar o homem, não é não ter homem ou não conviver com homem, porque eu sei que muitas gostam dos namorados, do marido, não funciona em todos os casos colocar o tênis e sair correndo. Tem mulheres que gostam, estão apaixonadas pelo seu marido e pelo seu namorado. É justo, mas é importante que elas tenham eles identificados para ver como eles se comportam, porque aquilo vai ser assim os próximos 30, 40 anos. E o que é divertido
aos 25 anos, eu posso garantir que aos 40 é um saco. É um saco. Então, outro homem muito que também fez muito sucesso, quando eu comentei sobre ele, é o famoso Pacheco Panda. O homem panda. O homem panda, ele é um amor. Ele é um fofo. Ele não sai do sofá. Então, assim, ele não sai do sofá. Você pode lidar com um homem que vai estar os próximos 30 anos no sofá? Tudo bem? Tem mulher que vai falar pra mim, por mim tudo bem. Eu não gosto de homem mulherengo, eu não gosto de homem beberrão. Então, se o panda quiser ficar no sofá, eu tô tranquila. Então, tudo bem. Então, saiba que você está levando o relacionamento nas costas dos dois. Está consciente? Estou consciente. Porque eu acho que antes do casamento, antes do relacionamento de morar, alguma coisa assim, as pessoas deviam ir em algum psicólogo, alguém que falasse, estão dispostos a lidar durante 30, 20 anos com a maneira, o jeito da pessoa? Pronto, acabou. Pronto. O problema qual é? O problema é que as mulheres crescem no açúcar, caramelizadas, com sonhos românticos, e daí elas acham que automaticamente, quando elas se casam, automaticamente elas vão ter um companheiro. Um homem que quer trabalhar pela família e que quer construir família. E que quer lutar e trabalhar por um patrimônio. Então, as mulheres fazem essa conta e chega uma hora que ela não fecha. Mas qual o problema? Ela vai perceber que essa conta não fechou aos 30, aos 40, 50 anos, às vezes até depois. Então, por exemplo, se você se casa com o Fernando Festa, eu tô feliz, eu amo ele, a vida é leve com ele, tudo bem. Mas não sonhe que ele é um cara que vai acordar para construir uma casa, para construir um patrimônio. Então, em 30 anos, você vai ter um homem sem aposentadoria, porque o Fernando Festa, a vida é uma festa, né, gente? E não dá para trabalhar e ir na festa ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra. E o Fernando gosta da festa. Então, não tem trabalho fixo, talvez autônomo, talvez, se for muito, muito evoluído, vai pagar vai pagar por fora, né, o INSS, mas eu não conheço nenhum Fernando Festa que tenha feito isso. Enfim, então em 30 anos, ele não vai ter, 30, 40 anos, ele não vai ter uma aposentadoria e ele não vai ter feito nada por uma casa própria ou por uma vida estável para a família. Agora, se você chega e diz, eu amo o Fernando Festa e por mim tudo bem comprar casa, por mim tudo bem sustentar ele, aí tudo bem, aí é teu problema. Aí realmente cada uma sabe da sua vida. O problema é que as mulheres não são avisadas. Nos vendem essa ideia de que no caso que o casamento é um objetivo em comum, que o casamento o homem vai construir, que o casamento o homem vai lutar por um patrimônio. Então a mulher, ela acaba ignorando muitos detalhes, falando, eu não vou pegar no pé dele porque ele é lerdo, né? O Leandro Lerdo. Eu não vou pegar no pé dele. Sim, mas em 20, 30 anos, qual que é a conta que vai cair no teu colo, né? Então assim, a gente tem que saber que os homens não têm a nossa ideia de construção social em um casamento, não têm a nossa ideia de família. A ideia deles é o seguinte: vocês mulheres constroem e nós usufruímos. Essa é a ideia deles. Então eu vejo muitas mulheres que de repente, por exemplo, muitas mulheres se apaixonam pelo Moraes Motor. O Moraes Motor, o que que é? É aquele homem apaixonado por motor. O negócio dele é motor. Ele gosta de carro e ele gosta de moto. Ele gasta com carro e ele gasta com moto. Então você conhece ele jovem, cheio de energia, papapá, papapá, papapá. Aí você fala, não, mas é normal, ele tem as coisas dele, ele tem o dinheiro dele, então tudo bem ele gastar na moto, gastar no carro. Sim, tudo bem, o problema é dele, né? Só que você tem o teu dinheiro, se você trabalha, e você gasta no quê? Você gasta na casa. E aí em 20, 30 anos, quanto dinheiro o Moraes Motor colocou no carrinho dele e na moto e quanto dinheiro ele colocou na casa? Então, assim, a gente tem que pensar nessas contas antes, não é para deixar para depois. Se casar com um homem que está apaixonado por um carro, vocês vão ser amantes. E olha, e amantes, assim, estou sendo generosa, né? Porque às vezes até para amante o homem trata melhor que a esposa. Mas nesse caso, o Moraes Motor, o amor dele, o dinheiro dele e o tempo dele vai para o carro e vai para a moto.
Então, assim, pode ser normal, pode ser engraçadinho agora, entre 20 e 30 anos. E com 50, 60 anos? Como é que fica? Quando o cara, em vez de pagar a parcela da casa, ou em vez de pagar uma conta de luz, quebra uma peça lá do carro dele, ele vai lá e vende tudo para comprar peça. Né? Então, assim, a gente precisa analisar friamente e entender que a ideia de construção é apenas direcionada à mulher. É a mulher que constrói a casa, o lar. É o que eles dizem. Ah, você quer um lar, você tem que ter uma mulher dentro. É a mulher que faz as coisas dentro de casa. É ela que constrói. E o homem usufrui. Ele aproveita. Ele fica lá. Então, a ideia, resumindo, decidam quem vocês querem sustentar. Mas tenham claro isso. Porque senão é muito desgaste falar, não, ele vai melhorar, ele vai mudar, ele vai. Não, não vai, gente, não vai, não vai. Depois do casamento não vai. E a gente acaba ficando, como mulher, numa posição muito difícil, que é de ficar dando bronca, é chato. Eu acho, imagina você ter que chegar para um homem de 50 anos e falar: olha, você precisa pagar a conta de luz. Ah, mas é a gasolina do meu carro. Meu bem, para mim você ter o carro, quero ver a luz paga. Entendeu? Aí a gente tem que ir para aquele papel que nenhuma de nós gosta, né? Que, uma coisa que eu odeio, aquela dona encrenca. Você tem que virar dona encrenca pro cara pagar uma luz. Um homem, um marmanjo de 50, 60 anos. Então, assim, tudo que a gente vê, a gente tem que pensar calmamente. Posso lidar com isso em 20, 30 anos? Tudo bem, o que eu vou construir? Por exemplo, com Fabrício Farra. O que se pode construir com Fabrício Farra? Nada. Porque é um cara que ele pode até trabalhar. Na maioria das vezes eles trabalham. Mas eles gastam todo o dinheiro numa balada. E vai ser assim até de velho. Gente, tudo que fazem de jovem piora de velho. Eu vejo por experiência própria. A gente não muda. A gente não muda. Então, tem que pensar nisso, né? Não continue se iludindo com essa ideia de, mas ele vai mudar, ele vai ser mais responsável. Não, não, ele vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Pior, um pouquinho, com o tempo. Agora, gente, não dá pra aguentar essas coisas com os velhinhos, né? Vocês casam com um bonitão aí de 30 anos, o Fernando Festa, charmoso, lindo, lindo, maravilhoso. Mas e aí? Aí chega lá caindo aos pedaços com 70 anos, sem uma pensão, sem uma aposentadoria, sem casa própria e levando a vida na festa? Fora que assim, né? A vida, ela tem um mecanismo próprio de ir colocando as pessoas no lugar. Então, o Fernando Festa, rara vez ele vai chegar aos 70 anos com a mesma pilha que ele tem aos 20. Porque a vida vai, né? A vida vai dando umas surras em todo mundo, né? Em todo mundo. Eu tive um avô que era o Fernando Festa e ele foi até o fim na festinha dele, no embalo dele lá. Deve estar até hoje lá no céu fazendo embalo. Mas e aí? Ficou tudo em cima da minha avó, uma vida que, pelo amor de Deus, um desejo para minha pior inimiga. Então, cuidado com isso quando se apaixonam para levar o relacionamento para outro patamar, tá? Para levar para outro patamar. Porque a gente acaba achando que eles são como nós e eles pensam que vão construir uma família. Não, nós temos que aceitar que existe um processo de socialização péssimo, de mau gosto e deselegante. Concordo. Desnecessário, concordo. Eu acho extremamente retrógrado, antiquado, medieval a socialização do homem e da mulher. É totalmente fora de moda, já era, tá? É decadente, mas existe essa socialização. Os homens ainda chegam com uma ideia, quer dizer, é uma ideia colocada neles como uma ideia colocada nas mulheres. E o processo de socialização, ele tá num momento muito fragmentado, porque os homens, a pornografia está socializando eles cada vez mais na violência. E está socializando as mulheres cada vez mais no fato de cederem. Tem que ceder. Quer ficar com o marido? Tem que ceder, tem que ceder, tem que ceder. Então é uma coisa maluca, é uma coisa absolutamente absurda.
Eu penso em gerações passadas, é, da minha avó, por exemplo, tudo que ela teve que aguentar do meu avô. E se eu decido me casar amanhã, eu vou ter que aguentar algum viciado em pornografia. E vão falar pra mim, ah, mas homem é assim. Eu tenho certeza que a minha avó escutou também que homem era assim. Então as coisas elas não têm ido pra frente. É, os homens continuam sim com essa socialização de aproveitamento, sim, de que quem pensa na casa é mulher, quem cuida da casa é mulher, quem sabe se a criança tem sapatinho é mulher. Então a gente tem que parar e pensar, falar, meu Deus, o que, que eu faço? Eu vou ficar aqui mais 30 anos, mais 20 anos, né? Quanto vai me custar, né? E a gente tem que ter, realmente fazer o raio-x da pessoa que vai estar. Então não é que aquela coisa de, mas ninguém é perfeito. Sim, ninguém é perfeito, mas prestem atenção numa coisa. Ninguém é perfeito, mas você tem que saber o teu limite. O que você aguenta. Porque ser perfeito é uma coisa e aguentar é outra. Então, tem que ver isso. Eu conheço muita gente, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é muito agitada. E ela fica falando, ai, meu marido me aguenta, meu marido me aguenta. Claro que ele aguenta, porque é conveniente para ele, ela faz tudo. Então, assim, é muito chato falar, ai, os homens nos aguentam. Nada, é a gente que está aguentando, é a gente que está pagando as contas. Então, tem que analisar sim com calma. Eu vou me casar, eu vou ter um relacionamento. Ok, quanto tempo eu posso lidar com este tipo, digamos assim, com o jeito do Romeu? Como ele é? Quanto tempo eu posso ficar com ele? Quanto tempo eu vou aguentar ele? Né? Então, por exemplo, vou dar outro exemplo. É muito fácil a gente se encantar pela figura do Júlio Juvenil. A maioria de vocês já deve ter conhecido o Júlio. Ele é juvenil. Pronto, tá definido. Ele tem 30 anos, mas parece que tem 20. Ele joga bola com os moleques da rua. Ele joga videogame em casa. Ele usa bermuda, ele usa boné. Ele é juvenil. Fantástico, maravilhoso. Só que o Júlio Juvenil, quando ele passa dos 40, 50 anos, ele vira o tiozão do pavê. E aí, você vai aguentar o tiozão do pavê? Aquele cara que só faz brincadeira fora de hora, aquele cara incrivelmente inapropriado, que não sabe se vestir, não sabe se comportar, é capaz de usar um boné em um casamento, aparecer de chinelo em um jantar. Então, assim, com 25 anos, tudo bem, a gente dá risada. Mas e quando vira aí um velho boboca de 65 anos, 70 anos, achando que é o tiozão? Então tem que pensar com isso, vamos pensar com calma. O Júlio Juvenil vai virar quem na velhice? Vira o tiozão do pavê. Então a gente tem que ver o que a gente vai ter em 20, 30 anos. Porque senão, não aguentamos a inchação de saco. É muita inchação de saco. É muita inchação de saco. Uma coisa por 10, 20 anos tem muita gracinha no homem, tem muita coisa engraçadinha. Quando ele tem 30 anos, passou dos 40, já começa a ficar mais rabugento, não, rabugento, e aí o temperamento dele, papapá, papapá. E aí, a gente vai aguentando, vai aguentando? Então tem que ver, né? Tem que ver agora como ele é com as contas. E ele é muito irresponsável, porque ele é o Victor Videogame. Outro personagem do e-book, Victor Videogame. O cara vai lá, não paga uma conta, mas gasta R$ 1.000 no controle de videogame. Aí no começo, aí é fofo. Porque a gente fala, não é bonito assim quando uma pessoa ela expressa a criança interior dela. Não é lindo? Que ele pega R$ 1.000 e gasta num controle de videogame porque é a alma infantil dele. É o lado criança. Ai, que legal. Ele brinca, ele aceita a criança interior dele. Ele consegue dialogar com a sua infância perdida. Tá ótimo. Com 25 anos. É uma graça o Victor Videogame. Joga 20 anos nele, gente. 20 anos depois, o cara continua em casa, numa sala, com aquelas telas gigantes, jogando videogame, gastando todo o dinheiro dele. Não levanta para lavar um copo, porque o pessoal que joga videogame, você conhece, sabe como é que aquele negócio vai
vai envolvendo. Ele não lava um copo. 20, 30 anos depois, você faz o que com o Victor videogame? Não tem mais gracinha nenhuma. Ele tá com 40, 50 anos, não dá nem para dizer que virou o tio do pavê, porque ele nem levanta do sofá. Ele virou um Pacheco Panda. E aí? Ai, mas era tão... Me comovia quando eu via ele jogando videogame com 25 anos. Gente, com 50, esse homem, se tiver vivo ainda, porque o pessoal que joga videogame começa, os viciados, né? Começa a parar de comer, de beber água, de repente caem duros para trás, né? Enfim, mas é importante a gente analisar. São 20 anos da nossa vida. Então vamos analisar, vamos conhecer os diferentes tipos de Romeu e vamos nos perguntar: eu aguentaria? Eu estou com disposição para isso? Isso tem a ver com a minha vida? Eu posso construir alguma coisa? O que eu realmente posso construir com Victor videogame? O que realmente... Ah, ele vai ser um ótimo pai. Nunca vi alguém largar videogame para trocar fralda. Tem gente que eu não... Eu não, eu não vi... Eu não vi, gente. Pode existir. Vocês me avisem se tiver alguém. Mas eu nunca vi. Às vezes eu acho que a pessoa que joga videogame, ela não levanta para ir no banheiro. Então não sei, não consigo imaginar que ela vai levantar da cadeira e vai trocar fralda. Ai, mas quando a criança crescer, ai que lindinho. Imaginou o Vitor videogame com o filhinho dele, o Vitinho, os dois jogando videogame. Gente, essa cena é muito fofa. Os dois com o bonezinho virado, assim, aquele momento pai e filho, comercial da Coca-Cola. Ai, que lindo. Muito fofo, gente, muito fofo. Mas vai precisar de uma otária para fazer o almoço do Vitinho e o almoço do Vitor e levar para comer, porque eles não vão levantar. Vai precisar de uma mãe com uma colherzinha atrás do Vitinho, colocando a comidinha na boca, porque o Vitinho não larga o controle do videogame. Então, vamos ver o futuro. Muita gente fala assim, ah, mas casamento é visualizar o melhor. Eu sou virginiana, acho que a melhor coisa é visualizar o pior. Aí você já vai se preparando. O Victor videogame, em 25, 30 anos, vai construir o quê? Outra coisa, em relação ao Victor videogame, ele é muito complexo porque os videogames estão cada dia mais caros, mais refinados e eles gastam muito dinheiro. Então, se você tem um Victor videogame, isso quer dizer que ele vai gastar muito dinheiro. Não vai colocar dinheiro em casa. Isso é bom de ver, sabe, gente? É bom de ver porque vocês têm que ter uma ideia. O Moraes Motor, por exemplo, o Victor videogame, né? Por isso que eu digo que é fundamental, maravilhoso, incrível que vocês leiam esse novo e-book para que vocês consigam localizar o Romeu de vocês e vocês consigam pensar o que fazer. Posso ficar com ele os próximos 20 anos? Eu quero ficar os próximos 20 anos? Tudo bem, mas saiba com quem você está lidando. Porque é isso que a sociedade esconde das mulheres, com quem estamos lidando. Se nós soubéssemos que os homens são tão malucos como eles são, porque são socializados para serem malucos, se nós soubéssemos, a gente nem cumprimentava eles, nem cumprimentava. Mas a sociedade esconde o tempo inteiro isso da gente, esconde o tempo todo. Eles não mostram como eles são. Então nós precisamos começar a analisar. Não é, pelo amor de Deus, não é aquela conversa de temos que analisar o inimigo. Não, gente, calma, não é isso. Mas se eu tenho uma pessoa que foi socializada de maneira diferente à minha, eu preciso estar atenta. Eu preciso ver como essa pessoa funciona, porque se eu me caso, eu vou jogar 20 anos da minha vida ali. Então, eu preciso, sim, ter uma ideia clara. Por exemplo, outro exemplo, as mulheres que gostam de homens sérios. Eu também gosto, adoro homem sério, acho uma graça. Aguenta assim, 2 dias tá bom pra mim, porque depois... Aí o homem é sério, você fala, vou me casar com ele, porque ele é um homem sério. Ele é um homem trabalhador, ele não é mulherengo e ele gosta de mim. Esse é o famoso Miguel Miséria. Quem nunca conheceu o Miguel Miséria? O Miguel Miséria é aquele homem sério, apaixonado e correto. Mas
qualquer coisa que envolve dinheiro, ele diz: eu ganho uma miséria. E não paga nada. A mulher se casa com ele, ele não paga uma conta. Ah, porque eu ganho uma miséria, eu ganho uma miséria, eu ganho uma miséria. Aí você não fica sabendo quanto ele ganha e ele não coloca um centavo em casa. Ah, mas ele é super sério, ele me ama. Gente, mas aonde vai a vida em 30 anos com o Miguel Miséria? O Miguel Miséria, ele é primo de outro que vocês conhecem muito bem, que é o Agenaro Amendoim. O cara que é sovina, mesquinho, não é generoso, não dá nada, só tira o dinheiro da mulher. Ah, olha, estão falando, eu vendi o videogame. Olha, tá vendo? Pegou uma grana, que videogame dá um dinheiro. Mas aí, gente, imaginou quanto tempo depois você vende o videogame? É complicado o investimento do videogame, mas vale a pena. Vale a pena vender o videogame, não o Victor videogame, pelo amor de Deus. Mas aí, voltando ao Miguel Miséria. Aí o Miguel Miséria, você fala assim, poxa, ele é um homem muito legal, ele é um homem sério, ele me ama. Tá, 30 anos com um cara que não paga uma conta, que não te dá um agrado, que não faz nada, porque ele fica falando que ele ganha uma miséria, que ele ganha uma miséria. Gente, não dá pra viver assim, 30 anos. Porque quando você acorda 30, 40 anos, você vai lidar com o pior problema de todo ser humano, que é o seguinte: a vida já não volta. E a melhor época que nós temos, que vai dos 18 até os 40 e tanto, vai, para fazer dinheiro, para pensar em construir um patrimônio e tal, até os 50 anos e tal, não sei o quê, já foi. E aí você acorda com Miguel Miséria. O que você construiu? Você não construiu nada, por quê? Por que não se constrói nada? Porque é muito difícil, gente, construir um patrimônio trabalhando sozinha e sustentando uma família. Para construir um patrimônio, ou vai a mulher com os filhos, eu já vi muito isso de mãe solteira que vai para frente, ou vai a mulher sozinha. Agora, a mulher, os filhos, o marido, o cachorro, o gato, não dá, porque fica tudo nas costas da mulher. E ela fica esperando, né? Ah, mas amanhã, um dia ele vai ter consciência, um dia ele vai perceber que a família dele. Gente, não percebem, não estão nem aí. Se o Miguel Miséria já entra num casamento falando, ah, eu não posso pagar nada porque eu ganho uma miséria, eu ganho uma miséria, ele não vai mudar com o casamento. Porque isso é uma realidade do ser humano, a gente não muda nas boas condições, ninguém muda. Ninguém muda. Ninguém muda. Uma vez eu recebi uma mensagem de um homem e ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ele falou que ele fazia uns bicos e não sei o que e tal. Aí ele falou: olha, toda vez que eu chego para jantar na minha casa, eu abro a geladeira e tem queijo e tem presunto que minha mulher comprou. Ele falou: se eu chegar amanhã e tiver manteiga, talvez eu me mexa para comprar o presunto e o queijo. Mas enquanto o presunto e o queijo estiver na geladeira me esperando à noite, por que eu vou me ralar de dia para comprar? Já tá lá mesmo, ela que colocou. E aí entra aquela frase favorita dos homens: eu não pedi nada. Ela comprou o queijo porque ela quis, ela comprou o presunto porque ela quis. Então, assim, os homens não vão se mexer. Os homens não vão se mexer. Ah, mas ele tá vendo que a mulher não aguenta, que a mulher está exausta, não sei o quê. Gente, eles não se comovem com isso, tá? Eles não se comoveram com a mãe deles. Por que eles vão se comover com vocês? Então, não sonhem com isso de, ai, lá pra frente ele muda. Ai, mas o Victor videogame, ele vai amadurecer e um dia ele vai perceber que a vida não é um videogame. Gente, eu vou ser super sincera. Eu não gosto de videogame, eu não tenho a menor atração. Mas vocês já viram o tamanho do mercado? Quantos videogames existem? Para a pessoa que gosta, pelo amor de Deus, eu conheço gente que já falou para mim, eu não vejo a hora de me aposentar para ficar o dia inteiro jogando videogame. Aí você fala, gente, a pessoa quer se aposentar para ficar num quarto fechado, sem luz, jogando videogame. Então, assim, a gente tem que pensar minha. Aí aquela coisa de, ai, mas se eu começar a pensar em tudo, se eu começar a procurar defeito nele, não é procurar defeito nele. É fazer um scanner, um raio-x e determinar o que você pode aguentar e o que você não pode aguentar.
Pronto. E determinar e ver o temperamento dele. A gente não leva 1000 anos para chegar nesse temperamento. A gente não chega, a gente conhece o homem logo. Se você sabe que ele está ganhando R$ 10 e está gastando R$ 15, pronto. Você já sabe que ele vai te afundar, porque é um cara que gasta mais. Se você sabe que ele ganha bem e ele te convida para comer cachorro quente, não serve, é mesquinho, é pão duro, é sovina. Então, assim, não esperem, não é questão de, ele vai mudar com o casamento. Não, ele não vai mudar com o casamento. Ele não vai mudar, não vai mudar. Então, vocês têm que pensar, os meus 30, 20 anos, porque a nossa vida, isso é absolutamente inacreditável, mas é fato, é fato. A vida de uma mulher vale, e vale muito, apesar da sociedade falar o contrário, e os nossos 20, 30 anos, os nossos melhores 20, 30 anos valem e valem muito. Nós somos seres humanos, o nosso tempo vale, a nossa energia vale. Então, por que eu vou gastar a minha energia com o Victor Videogame, com o Miguel Miséria, com a Genaro Amendoim, com o Fernando Festa? Mas o Fernando Festa ele é só magia. Gente, vai ter muita magia na hora de pagar a conta em 30, 40 anos. Então, assim, o nosso tempo vale. E ninguém se casa por 2 meses. O prazo mínimo é de 20 anos. Ninguém se casa para ver onde é que vai dar. As pessoas se casam para construir família. As pessoas se casam porque elas querem ter filhos. Então não é justo que essa ideia seja usada para triturar os melhores anos da vida da mulher. Porque assim, se você casa e você pega 20 anos e vai para frente com o marido, que ótimo, que maravilhoso. Né? Mas a gente sabe que não é assim, a gente sabe que eles vão acomodando aqui, eles vão ajeitando ali, vão fazendo isso, vão tirando o corpo fora daqui, vão tirar o corpo fora dali. E aí o teu tempo tá passando. O teu tempo tá passando. O tempo dos homens é muito diferente do nosso. E eu não tô falando do relógio biológico, não. Eu tô falando de tudo. O tempo deles é muito diferente. O tempo deles é da vida mansa. O nosso é da vida corrida. Então, não é o mesmo tempo. Não é o mesmo tempo. Então, é preciso que quando a gente se apaixonar pela pessoa, a gente fala, não, tudo bem, eu quero me casar sim, mas deixa eu analisar que pontos eu posso levar e que pontos eu não posso levar. Porque são 20, 30, 40 anos. Assim, né? Então, a gente tem que, né? Por exemplo, também tem outro exemplo fantástico no e-book. O Pedro, é o Pedro Pressão. Né? O Pedro que só fica colocando pressão na Julieta, pressão para tudo. Quanto tempo a Julieta vai aguentar o Pedro pressão? Quantos anos uma mulher aguenta? Porque é uma tortura. Uma coisa é você estar apaixonada, outra coisa é você ter, né, uma pressão durante 20, 30 anos. Volto a dizer por experiência própria. A mulher enlouquece, gente. A mulher fica muito mal. Imagina o dia inteiro. Ninguém aguenta o dia inteiro, a noite inteira, a vida inteira. Ninguém aguenta. Então, assim, é bonitinho o Pedro pressão agora, porque parece que ele tá apoiando, que ele tá incentivando a Julieta, de Julieta, olha a conta de luz, Julieta, olha o gás, Julieta, Julieta, Julieta. Aí ela fala, ai, nossa, eu me sinto incentivada, eu me sinto apoiada, nossa, que incrível, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas ao longo de 20, 30 anos, gente, na orelha, 20, 30 anos ali, Julieta paga a conta de luz, Julieta paga o aluguel, Julieta paga a pensão dos meus filhos do meu casamento anterior, porque não, eu vou presa, Julieta. 30 anos, gente, de pressão, não dá mais para continuar vivendo tanto tempo com tanta pressão em cima. Então, assim, a gente tem que partir desse princípio. Nós somos seres humanos e o nosso tempo vale. A nossa vida vale. E eu não vou gastar os melhores anos da minha vida. Quando eu falo os melhores anos da minha vida, eu digo os picos de energia, tá? Porque a gente não tem a mesma energia aos 40 anos que a gente tinha aos 18. Não tem, gente. Podem confiar. Não tem, não tem. Então, eu preciso pensar se são os meus melhores anos, de energeticamente falando, de energia, de pilha, de oportunidades, eu quero ver com quem eu vou gastar e como eu vou gastar eles. Então, assim, eu posso namorar o Fernando Festa,
Mas eu não posso me envolver com um homem que em 20, 30 anos o cara não vai ter nada, não tem nem para pagar um Uber. Ah, mas a vida é uma festa, eu não vou ficar pegado a esses detalhes. O Fernando Festa nunca fica pegado a esses detalhes, porque sempre tem uma Julieta para pagar por esses detalhes. Se eu tivesse alguém para ficar pagando meu Uber, eu também não ia ficar apegada a esses detalhes. Eu também ia ficar dançando no meio da chuva na rua, dizendo a vida é agora. Mas aí, 20, 30 anos depois, isso está nas tuas costas. Então é importante que a gente tenha essa noção de quem são os Romeus que nós nos apaixonamos. O e-book, ele obviamente, ele vai online, ele vai pelo e-mail. Mas eu imprimi para que vocês vejam como ele é bonitinho. Ó, eu imprimi, tá aqui, para vocês verem 70 tipos, gente, 70 tipos de homens, ó. É Romeu pra caramba. Eu vou contar para vocês uns nomes que estão aqui. Vocês já conhecem, né? O Alan Alienígena. Vocês já conhecem. Tem o Ângelo Angelical. Tem o Cosme Cobrança. Tem o Brito Brincalhão. O Brito Brincalhão, gente, é uma figura bem perigosa. Na verdade, eu acho que é um dos que eu mais odeio na minha vida. É aquele cara que fica te humilhando e dizendo que tá brincando. Porque ele é brincalhão, porque ele tem alma de criança, porque ele é puro. Tá bom, gente, tá bom. Tem o Daniel Desconfiado, né? Aquele que a gente sabe que desconfia de tudo. O cara só apronta, mas ele desconfia de você. Bonitinho. Tem o Ernesto Enrustido. Meu Deus, gente, Ernesto Enrustido é um perigo. Já namorei, gente do céu. Eu praticamente já namorei o e-book inteiro. Mas o Ernesto Enrustido acho que é um dos piores, né? Porque o negócio dele é outro, né? E tem o Fernando Festa, obviamente, que é um dos favoritos. Tem o Gomes Gospel, o religioso, o homem de Deus. Todas nós sabemos quem são os homens de Deus. Mas a gente. E tem o Helder Hipócrita. Eu namorei o Helder. Gente do céu, tem o Helder Hipócrita, a gente já sabe também quem é. Tem o Humberto Humanitário, fantástico Humberto. Tem o Igor Indiferente. O Igor também, ele é muito interessante. Ele é um enigma, inclusive até, que eu espero que me deem um feedback sobre ele depois, pra gente conversar mais. Porque o Igor, ele é aquele homem que ele se casa, ele namora, ele se casa, mas ele é completamente indiferente à mulher. Ele é completamente indiferente, não tá nem aí pra ela. Então a minha pergunta é, além da questão doméstica, de ter uma casa pronta, de ter empregada, de ter uma mulher na cama, por que ele se casa se ele é tão indiferente à Julieta? Acho muito ruim, porque eu vou falar assim, o Igor, ele machuca muito, né? Você morar com uma pessoa indiferente te machuca muito, machuca demais, demais, demais. Então, tem o Murilo Mula. Vocês conhecem Murilo Mula. Murilo Mula Mula é aquele cara que você fala ele te pergunta como fazer as coisas. Porque ele é feminista, ele é do bem, papapá, papapá. Tá bom, a gente já sabe como é que é. Aí ele é todo fofo, então ele quer que você explique como se fazem as coisas. Mas ele vai e faz do jeito dele, não tá nem aí porque você tá falando. É uma mula, né? Tem o Moraes Motor também. E tem outro que é fantástico, que vocês também conhecem, que é o Mendes Medíocre. Gente, esse homem, pelo amor de Deus, se alguma de vocês se identificar com o Mendes Medíocre, pensem muito, viu, gente? Porque o Mendes Medíocre, ele realmente não dá. Eu acho que é um dos piores, viu? Ele e o Porfírio Pornô. Eu tenho um ódio desse Porfírio Pornô. Que raiva que eu fiquei dele. Tem o Otávio, Otário também, né? Que é um otário. Tem o Pereira Perdido. Enfim, gente. São 70. E tem o Silvério Silêncio. Silvério Silêncio também. Abram seu olho. Porque ele fica quietinho, enquanto a mulher vai na frente e vai resolvendo as coisas. Olha que fofo. Então, gente, enfim, são 70 tipos de Romeus. Vou fazer, o horário merchan. E está, preço de lançamento, R$20 o e-book. Vocês pedem o Pix por inbox e eu mando o e-mail. E vocês leem rapidinho, são 130 páginas e vocês identificam, né? Também é legal, assim, eu peguei bem leve nos textos, porque dá pra gente entender, não precisa
pegar pesado. Eu acho que tem horas que não é legal. E também tem uma coisa assim, dá para comprar e marcar o namorado e o marido e mandar para ele, né? Falar, olha, dá uma olhadinha, melhora, caralho, evolui, porra, né? Vamos falar para eles melhorarem um pouco, porque eles sempre falam, ai, você só critica, mas não sei o que então. Aí agora vocês mostram o texto e falam, olha, Moraes Motor, dá uma olhada nisso aqui, Leandro Lerdo, né? Também tem acho que é o Paulo, eu não sei se, acho que é Paulo. Pablo, eu não sei se é Pablo ou Paulo, não tô lembrando. Mas enfim, aí vocês mostram, vocês marcam, né, pro marido e falam, vamos discutir, vamos conversar. Esse tipo de comportamento teu não é legal, não estou gostando, não é produtivo para o nosso casamento. Por que eu falo isso? Porque eu acredito que tem homens que devem querer evoluir, gente. Não é possível, né? Eu tento acreditar nisso, assim como eu tento acreditar que um dia vai existir uma dieta que tenha batata frita, eu também quero acreditar que existem homens que querem evoluir e que de repente eles possam ler o texto, se identificar e falar, poxa, não está sendo legal o meu comportamento, não está sendo legal, não precisa ser assim, né? E de repente pode querer mudar. Eu acho que pode ser legal. Por isso que eu fiz questão de fazer os textos bem leves, são bem fáceis de ler, são leves, são divertidos, para não entrar naquela coisa de, ai meu Deus, que ódio de homem. Não é ódio de homem, não é. Eu apenas quis conversar um pouco sobre os diferentes tipos de homens. Mas não tem nada de ódio, gente. Então dá para ler tranquilo, dá para ler com tranquilidade, assim, no sentido de pode marcar, pode passar para o namorado, mostrar para o marido e ninguém vai ficar ofendido, tá? Não tem nada de ofensa ali, então dá para ser feliz. E importante é isso, né, gente? É ser feliz e esquecer, não esquecer de jeito nenhum que nós mulheres somos seres humanos, o nosso tempo vale, a nossa vida vale e temos direito de estar conscientes de onde vamos investir os nossos próximos 20 e 30 anos. Vamos estar conscientes das nossas escolhas para poder sair a tempo delas também, né, gente? Porque pedir o divórcio com 94 anos está valendo, mas já fica pouco tempo, né? Digamos assim, para curtir a vida. Então, mulheres lindas e fantásticas, muito obrigado pela companhia hoje. Muito obrigado, gente. Muito, muito obrigado pelo apoio. Eu espero que vocês gostem desse e-book. Eu fiz com o maior amor. E para mim foi muito legal o processo. Eu me diverti bastante. Porque, no fundo, ai, gente, tem que rir para não chorar. Enquanto eu continuar hétero, eu vou ter que dar muita risada. Porque não dá mais para chorar, não, gente. Vamos rir um pouco. Então, agradeço muito a companhia de todas vocês. Muito obrigado. Que tenham um excelente fim de semana. E obrigado pelo apoio, as que sempre estão acompanhando. Muito, muito obrigado. Estão perguntando aqui, tem o Paulo Pandemia. Lógico que tem o Paulo Pandemia. Imagina, no meio de uma pandemia vai ter o Paulo Pandemia. O Paulo Pandemia é aquele que aproveitou a pandemia para se jogar no sofá e não fazer nada. Porque estamos em uma pandemia, né, gente? Então ele não pode sair do sofá. Ele está esperando a pandemia acabar. Mas quando a pandemia acabar, o Paulo vai retomar a vida dele, tá, gente? Não se preocupem, o Paulo há de voltar ao mercado de trabalho, o Paulo há de lavar um banheiro algum dia, porque ele só está em estado de choque, esperando a pandemia passar, mas já, graças a Deus, já estamos, né, já começou o processo de vacina, então falta pouquinho para o Paulo Pandemia voltar à sua vida. Gente, muito obrigado, muito, muito, muito obrigado.